Ô jornadeiros, bom dia, muito bom dia. Vamos ao versículo 6 do capítulo 15 do livro de Atos. Vamos lá? Diz assim, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Bom, que assunto era este? Era aquele que a gente vem comentando desde o início do capítulo 15. Os judeus, eles queriam judaizar os gentios que estavam se convertendo. Os gentios são aqueles que nasceram fora do território de Israel. E como assim eles queriam judaizar? Eles queriam que esses gentios que se convertessem praticassem a circuncisão, uma lei cerimonial da antiga aliança. Então, eles se reuniram com Paulo e Barnabé, Pedro e os demais, para poderem debater esse assunto, se era realmente necessário. Aqui a gente tem uma lição, preste atenção. Eles se congregaram para debater este assunto. Eles não tomaram decisões separadamente. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos ou dos conselheiros há sabedoria. Nunca tome uma decisão separadamente. Você precisa se aconselhar. O assunto era aquele. Qual é o teu assunto? Qual é aquele assunto mais delicado, difícil para você tomar decisões, mas que você precisa realmente tomar? Busque assentar-se com pessoas que possam realmente aconselhar você para que você tome a decisão certa. Isso relacionado a qualquer área da sua vida. Vai casar, vai ter filhos, vai investir, precisa tomar uma decisão relacionada a uma mudança de vida, em termos de viajar para outro país, para outro estado, enfim, todas as áreas, decisões ministeriais, dentro da igreja, no corpo ministerial, é preciso aconselhar-se. Muitos, eles pegam o perigoso caminho de tomar decisões individualmente e acabam que se ferem, acabam que trazem prejuízos para a sua vida. Eles se congregaram, porque na multidão dos conselhos ou dos conselheiros há sabedoria. E aí olha o que acontece, versículo 7. E havendo grande contenda, então o clima esquentou lá naquela reunião. Levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Então Pedro destacou que Deus o havia escolhido para levar o evangelho também aos gentios. 8. E Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Pedro lembrou uma coisa muito interessante para eles, no meio daquela contenda, naquela reunião. Pedro disse assim, olha, Deus deu a eles o Espírito Santo, como também deu a nós. Deus purificou o coração deles, como também purificou os nossos. E qual a importância desse detalhe que Pedro lembrou? Preste atenção que aqui tem uma grande lição para a gente. 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Então Pedro deixa claro aqui, por que vocês estão querendo colocar sobre eles um jugo que nem nossos pais e nem a gente conseguimos suportar? Preste atenção, Pedro lembra que eles foram batizados com o Espírito Santo. Sabe o que Pedro está querendo fazer eles entenderem? Que os critérios que nós temos que ter para receber na comunhão os novos convertidos são os critérios que Deus estabeleceu. Se Deus deu a eles o Espírito Santo, sem eles serem circuncidados, se Deus trouxe para a comunhão dele os gentios, dando-lhes o Espírito Santo, sem eles serem circuncidados, como é que nós vamos negar estes na nossa comunhão? Você está vendo? Então, os critérios que a igreja tem que ter para receber alguém na comunhão do corpo são os critérios que Deus estabeleceu e não as doutrinas que nós queremos estabelecer. Há tantas pessoas que julgam os outros e não os querem
receber na comunhão dos santos por causa das suas doutrinas, doutrinas humanas, doutrinas de homens, as mais variadas possíveis. As próprias pessoas estabelecem os critérios para receber alguém na comunhão. É verdade isso. E hoje em dia não são só pastores ou líderes, não, às vezes até irmãos. Não concordo, eu acho que para estar na igreja, para ser membro, para poder congregar, para poder participar da ceia, isso e aquilo, começa a estabelecer as suas próprias doutrinas pessoais. Era o que estava acontecendo. Pedro faz a ficha cair. Eles receberam o Espírito Santo como nós, e Deus deu a eles o Espírito Santo sem eles serem circuncidados. E acabou. Pedro faz eles entenderem esse fato. Se Deus não quisesse eles na comunhão, Deus não teria dado para eles o Espírito Santo, mas Deus deu. Deus recebeu eles na comunhão com o Senhor. Nós não vamos receber na nossa comunhão? E aí isso me faz lembrar daquilo que Jesus disse em Mateus: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é verdade isso. É isso que nós precisamos entender. Que o jugo de Deus é suave e que o fardo de Deus é leve. Deus não nos quer em pecado, Deus não nos quer rebeldes, Deus não nos quer arredios, alheios à sua palavra em sua presença. Deus não nos quer assim. Mas existem doutrinas que muitas vezes empurram os novos convertidos para fora da comunhão ou não os recebem na comunhão. Nós precisamos colocar a palavra de Deus, as orientações do Espírito Santo, acima de qualquer opiniões e pensamentos pessoais. Senão, não vamos ganhar almas para Cristo, não vamos atrás dos que estão perdidos e não vamos receber aqueles que Deus está trazendo. Isso é muito importante. Que isso fique claro, que nós possamos estar com o coração e os braços abertos para fazer a obra de Deus com excelência e com direção do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor, aquele assunto estava em debate na igreja, mas eu creio que ali o Senhor estava entrando através do posicionamento de Pedro para conscientizar aqueles irmãos. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira, meu Deus, e o Senhor quer todos na sua presença. Porque o Senhor deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ilumina os nossos olhos também nesses tempos, Pai, para que nós possamos não fazer a vontade das nossas ideias ou ideologias, mas a vontade do Teu Espírito Santo. Que sejamos sempre guiados por Ele, em nome de Jesus. E você diga amém. Sejam cheios do Espírito Santo. Participa aqui deixando seu like, comentário e segue se você não é inscrito aqui no canal, tá bom? A jornada continua.